Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão, desta vez de uma forma diferente, para já via Zoom, e em segundo lugar, ela vai inaugurar o marcador daquele que vai ser um ciclo de partilhas com algumas pessoas, nomeadamente pais, em relação a algumas estratégias, alguns métodos de estudo que tinham na altura que eram estudantes, para fazer a inauguração deste ciclo de sessões. Eu achei que era interessante convidar alguém especial e lembrei-me de alguém que já em tempos fez uma série de eventos no Colégio Vasta Gama, quer como contador de histórias, quer como ator, e essa pessoa é o nosso Ângelo Torres. Vamos estar aqui um pouco à conversa com o Ângelo Torres. Com certeza que vai ser uma sessão muito interessante. Esta sessão está a ser gravada, pelo que quem não quiser partilhar imagens, estou a falar especificamente de alunos, não devem ligar a câmara. Ângelo, estás-me a ouvir? Tens que ligar o micro? E agora, ouve-me? Agora estou a ouvir. Estamos a ouvir. Pois não brinque, sabe? Eu e este eletrodoméstico, Vitor, sabes que eu sou, digamos que pouco. Eu não percebo disto. Isto aqui ultrapassa. Já nos conhecemos há muito tempo e tu sabes que eu sou um pouco lento para estas coisas. Sim, diz. Então, eu acho que podes fazer assim uma breve apresentação e depois explicar que estratégias é que utilizas para decorar em determinadas circunstâncias, noutras para memorizar textos e aquilo que é útil na tua vida profissional, e também, se calhar, partilhar um pouco daquilo que foi a tua infância. Um, por ordem. Qual foi a primeira pergunta? Decorar, né? Ou memorizar? Decorar e memorizar, falares de uma coisa e de outra. Sim, sim. Eu faço uma grande diferença, distingo entre o memorizar e o decorar. Decorar como disse, é meter com a cabeça no livro até entrar na marra, né? E memorizar já é mais gozo. Porque memorizar implica perceberes o que é que vais memorizar. Tens que interpretar o texto. E o interpretar o texto é ir à procura, dentro do texto, aquilo que tu entendes dele. E cada um tem a sua interpretação. O que eu interpreto, por exemplo, com o Manuel amanhã vai para a escola, outra pessoa pode interpretar Manuel amanhã vai para a escola. Outra pessoa pode ler Manuel vai para a escola amanhã. Parece a mesma frase. Mas como eu distingo predicados, o substantivo do complemento direto, dará uma interpretação muito pessoal e o significado que eu quero dar a esta frase. Se eu quero impor uma certa, se é uma coisa imperativa, vou deixar com que o verbo fale mais alto. Manuel, amanhã vai para a escola. Estou a dar uma ordem. Se eu quiser, então, quando vou decorar como se fosse uma ordem, olá, professora Piedade, há tanto tempo, olá. Então, se eu for decorar de uma forma em que eu quero ser mais persuasivo, diria, amanhã o Manuel vai para a escola. Porque eu quero apelar, por isso dou mais ênfase ao nome dele, ao sujeito, e não predicado, que é o verbo, que é a ordem. Então, isto faz que na hora que eu for decorar, meto a cantilena que eu quero imprimir a frase. O Manuel amanhã vai para a escola. Estou a ordenar ir para a escola. Se eu quero obedecer amanhã, o Manuel vai para a escola. Então, ao interpretar assim a frase, quando for memorizar, memorizo atendendo aquilo que eu pretendo da frase. Isto divide-se para um texto inteiro. E começa o mais importante neste exercício de estudar, que é o compromisso, ok? Que é a coisa mais importante que nós temos nesta vida, o compromisso que temos, não é em relação ao professor, ou em relação à nota que vamos ter no final do período, ou no dia da estreia, se eu saberei o texto ou não. O compromisso que eu tenho comigo próprio
pelo valor que eu dou a mim próprio cada vez que eu me olho no espelho. Quando eu me olho no espelho, eu penso, uau, sou uma pessoa que quando se compromete, entrega aquilo que se comprometeu. Portanto, se eu me comprometi que no dia X, no dia da estreia, saberei o texto, não é para com o público primeiro, mas é comigo primeiro, para que eu, quando vai entregar ao público, entregue da melhor forma possível o meu compromisso para com ele, que é o texto que eu decidi, ou que me atribuíram e eu decidi fazer, ou com a disciplina que eu tenho que estudar para no dia X fazer o exame. Esse compromisso existindo, há uma colaboração, uma interpretação entre eu e o texto. Atenção, eu na área de ciências não sou lá grande coisa, por isso eu decoro mais matemáticas e memorizo filosofia, história, geografia, as disciplinas que eu gosto, memorizo. A que eu não gosto, física, química, matemática, decoro. É bom? Não. É péssimo. Porque ao decorar, fazes o ponto e esqueces-se no dia seguinte. O ideal seria podermos memorizar tudo. Eu não sei dar métodos a matemáticas porque não era assim grande coisa, né? Mas em relação às disciplinas de área humanísticas, aí sim, a interpretação é muito, muito, muito importante. Qual era a segunda pergunta, professor Vitor? Falar da minha infância. A minha infância, muitas vezes, quando me perguntam, não sei se foi boa ou se foi má. Foi muito, muito, muito bonita mesmo. Eu nasci num tempo em que a rua era a nossa segunda escola, a casa a primeira, a escola e a rua a segunda, não é? Passámos muito tempo na rua a aprender entre nós. Depois veio de uma casa cheia de pessoas, muita gente em casa, e por isso tive a sorte de ser o do meio, e ao ser o do meio tens alguns sob a tua responsabilidade e tens muitos sob a tua, sobre ti, né? Então os mais velhos tinham o trabalho de ensinar os mais novos e eu, por minha vez, tinha que ensinar aqueles que vinham depois de mim. Portanto, fui muito aluno e algo explicador em casa. Isto ajudou-me bastante na hora de aprender, porque ao ensinar aprendes duas vezes. Aprendes por ti e pela pessoa que tu vais ensinar. E, sim, uma infância assim, cheia de histórias. Tive um pai que contava história, uma mãe que contava história e uma avó que era contadora de histórias. Por isso, foi muito bonita a minha infância. Não sei o que mais posso dizer. Falaste aí de uma série de coisas que são muito importantes. Para já, muito curioso o pegares no Manuel, porque nós temos aqui o Manuel vai para a escola. Portanto, só por piada. Acho que é muito importante essa questão que referiste, a questão do compromisso. Não basta nós pensarmos que temos que estudar porque sim, porque temos que ter uma boa nota no teste, mas o compromisso com a própria pessoa. Eu tenho que estudar isto porque no futuro pode-me vir a ser útil, não é? Pode vir, não, será útil. Será útil, não é? Mesmo que aquilo, muitas vezes perguntavam, por que é que eu estou a estudar matemática se nunca me vai ser útil? Erro. Matemática faz parte da nossa vida cotidiana, quando a percebemos, quando a interpretamos, quando não a decoramos. Ao não decorá-la, consegues distinguir na tua vida cotidiana onde aplicar a matemática. Tudo o que aprendemos na escola é-nos importante no nosso cotidiano, na nossa vida futura. Tudo, tudo, tudo. Não há nada de... É o tal compromisso conosco próprio. Ao comprometermos conosco e com a nossa vida, o saber não ocupa espaço e tudo o que aprendemos é pouco. Esta vida é um ensinamento constante. Aprendemos todos os dias. Está aí a vantagem, ou depois aquela coisa que não nos pomos, né? Por exemplo, quando deixamos que alguém nos impinja metas, é o primeiro passo para a frustração. As metas temos que impingi-las nós a nós próprios. Quando pomos, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito tarde mesmo, porque só depois de acabar o curso, quando comecei a estudar teatro, e mesmo depois de ter começado a ser ator profissional, já neste século, lá para 2005, 2006,
é que de repente propus-me a ter metas. É um grande erro. Se uma pessoa, pequenas metas, amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã. É uma meta. Por exemplo, agora eu sei que entre as 7 horas da manhã e as 10 da manhã é o meu melhor horário para estudar, para ler, para memorizar, para fazer qualquer coisa. Das 7 às 10 da manhã. Então, quando tenho responsabilidades, comprometo-me todos os dias comigo próprio a acordar às 6:30 da manhã para poder ter tempo de tomar banho, tomar um pequeno almoço frugal, para às 7 horas da manhã estar no livro ou no texto para estudar. Eu, por exemplo, quando estou a fazer novela, tenho meia hora. Esta meia hora é muito importante para preparar, porque às 7:30 vamos buscar a casa e a partir das 8 estou a começar a gravar. Aquela meia hora vale 2, 3 horas, das 9:30 da noite até às 11:30 da noite. Porque àquela hora há muita coisa que te distrai, que te puxa a atenção para o outro lado, a televisão, a filha, o filho, a mulher, muita coisa que te distrai. Agora, aquela hora sagrada em que tu estás tu e a tua responsabilidade, és tu e o teu objetivo. A meta, hoje tenho 20 cenas para gravar. Já estudei à noite. Mas essa meia hora é para prepará-la, para pôr na ponta da língua. Quando chegar no estúdio, eu não esperar por mim. Não é aquela, o que os outros fazem é a responsabilidade dos outros. Mas a minha responsabilidade é comigo próprio. Quando eu não me faço esperar, não faço esperar aos outros. E se eu não me ponho em evidência, a ação, desculpa, esqueci-me do texto. Não é pelos outros que vão ficar a olhar para mim com cara de... Não, sou eu próprio que estou a olhar para mim e dizer: tu não estudaste, não sabes o texto. Porquê? Esta está a responsabilidade. É a mesma coisa, estás em frente do exame, porque procrastinaste, e de repente estás em frente do exame, epá, isto é a responsabilidade que se tem consigo próprio. E é uma coisa, esse dá meta que nos pomos, né? E não são grandes metas. Não são grandes metas. Pequenas metas que tu sabes que consegues atingir. Aquela coisa de que, uau, daqui a um ano eu vou chegar à Lua, é difícil. Mas se daqui a um ano eu vou conseguir aprender um pouco de matemáticas, porque daqui a 10 quero chegar à Lua, é possível. Ângelo, estás a dizer umas coisas muito importantes que eu acho que a nossa geração, tu tens mais meia dúzia de anos do que eu. Não, mais meia dúzia não, mais quase uma dúzia. Não, mais meia dúzia. Eu sou de 71, tu disseste há pouco que eras um bocadinho de antes. 64, quase uma dúzia, quase uma dúzia. Mas disseste uma coisa muito importante que na nossa geração isso não acontecia tanto, que é, hoje em dia, em praticamente todas as profissões, nós somos estudantes para a vida. Portanto, o estudo não acaba ali no final de um curso, de um mestrado, de um doutoramento, mas ao longo da nossa vida nós temos que ser estudantes e penso que vocês, atores, também, não é? Também, também. Fazemos preparação todos os anos. Se aparecer uma pessoa com uma técnica que eu desconheça, rapidamente matriculo-me para ver outras formas. Porque há 40 mil formas de fazer a mesma coisa. Então, o que a pessoa, enquanto mais tu souberes, tens 40 mil formas para fazer essa mesma coisa. Enquanto mais formas souberes de resolver um problema, melhor é. Porque são os atalhos que nós... Porque temos duas grandes responsabilidades nesta vida. A que temos para conosco próprio, em relação aos outros, e com isso, enquanto mais feliz tu fores, mais feliz farás as pessoas que estão ao teu alrededor. Portanto, parece egocentrismo, mas não é. Uma pessoa centra-se em si para poder melhor dar aos outros. Porque a pessoa que tem problemas consigo próprio terá problema com os outros. E muitas vezes não sabe porquê que tem problema com os outros. Mas o problema, afinal, começa em ti próprio. Resolvendo o problema contigo, não tens problemas com ninguém mesmo. Por isso, esta responsabilidade, não é? Enquanto mais souber, melhor serei. Melhor entenderei os outros, melhor perceber os outros, porque melhor me percebo a mim. Não estou em conflito comigo, portanto nunca terei conflito com outras pessoas. Muito bem. Olha, há uma frase que eu aqui há tempos até comentei contigo,
que é de um livro do Pearson, que é Zen e a Arte de Reparação das Motocicletas, em que ele diz que o bom professor é aquele que torna o caminho entre o conhecimento e o aluno mais curto. Recordas-te de algum professor, assim, ao longo da tua vida de estudante, que tenha permitido isso? Queres falar sobre sim, essa questão? sim, quero. Um que não serviu de muito, mas era um excelente professor. Um chamado Alexis Artiles, em Cuba, era meu professor de instrumentalização e controle. Eu fiz um curso de termodinâmica, especializei-me em ar-condicionado, mas ele era muito bom. Ele era bom professor, mas eu não aprendi muito, mas ele era muito bom professor. Depois, infelizmente, as duas que me marcaram, duas grandes, já não estão cá. A professora Lourdes Amorim, não sei se a professora Piedade se lembra dela. A professora Lourdes Amorim foi a minha primeira professora de português, porque eu cheguei de Espanha para Santo Tomé depois da independência, e ela foi a minha primeira professora de português. Essa mulher abriu-me um universo inteiro. Pena, porque ela naquela altura tinha me dito que eu seria um excelente sociólogo, ou, para não desperdiçar, mas que poderia vir a ser um bom advogado, ou uma coisa ou outra, mas ela dizia-se sociólogo. Direito, pronto, eu ia desperdiçar o meu tempo, mas advogado devia dedicar-me, mas sociólogo, não fiz nenhuma coisa nem outra. E a segunda, a professora Maria Helena Azevedo, que outra vez foi minha professora de português no Chapitão, onde estudei, e infelizmente também já não está entre nós. A professora Maria Helena Azevedo será sempre a minha professora. Outro professor que me marcou, Antônio Pereira, foi meu professor de português outra vez em Cuba. A diferença entre nós era pouca, eu tinha 15 e ele devia ter 18. Hoje foi um grande jornalista aqui em Portugal, trabalhou muitos anos no jornal A Bola e acabou no Correio da Manhã como editor de desporto do jornal Correio da Manhã. Hoje, infelizmente, continua entre nós, mas está cego por diabetes. Ficou cego. Esses 4 pessoas marcaram-me, mas especialmente a professora Helena Azevedo. Ela continua a ensinar-me mesmo a Deus, que não está entre nós. Porque há coisas que ela me disse, por exemplo, ensinou-me como questionar-me a mim próprio. Porque é difícil fazer esta pergunta a ti próprio, é muito difícil. E a professora Helena nos ensinava, na disciplina de português, ensinou-nos isso. Temos sempre dúvida de nós próprios. E a pessoa que não duvida de si, não, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa demasiado vaidosa, muito mania que sabe tudo. E a professora Helena criou-me esta capacidade. Não quer dizer que eu tinha dúvida de mim, não. Ter capacidade em questionar-me, e ela acabava assim. Há pessoas que podem e sabem questionar-se, são pessoas muito seguras de si, ao ponto de duvidar de ti próprio sem seres inseguro. Isto dá-te uma capacidade de poder observar o mundo sem essas sobranceria, essa segurança das pessoas tendenciosamente egocêntricas, ditadoras, manipuladoras. Sim, ela abriu-me este universo que me acompanha até hoje. E todos os dias a homenageei. Professora Maria Helena Azevedo. Bem, há sempre professores que nos marcam, não é? Eu, por alguma razão, também sou professor de Geografia, porque uma professora de Geografia me marcou e, na altura, pôs-me a dar 2 ou 3 aulas de Geografia. Uau. Na altura, na parte de Estatística, tínhamos Estatística no 12º ano e, de facto, motivou-me para a Geografia. Uma coisa que tu não vincaste aí, o Ângelo é ator, mas ele estudou em engenharia, ele é engenheiro, nunca aplicou a engenharia. Como é que se fez esta mudança na tua vida, Ângelo? Como disse bem, tirar curso não é ser engenheiro.
Fazer o curso não implica ser aquilo que se estudou. Ao acabar o curso, apercebi-me, eu enganei-me. Enganei-me porque, como eu me aplicava mais nas disciplinas de ciências, porque não era bom, concentrava demais, e era muito relapso nas disciplinas de humanísticas. Era de 0 a 100, sem me esforçar muito, não é por ser muito inteligente, era porque eu ia em vantagem, porque já sabia falar espanhol, e como aplicavam os estudos de humanísticas, aplicavam para os alunos estrangeiros, sem se aperceberem que entre eles havia um que já sabia falar espanhol. Portanto, ao adaptarem para nós, eu estava em vantagem, não tinha que estudar muito porque eu percebia tudo. Isso fazia com que tirasse 94, 96, 97 sem muito esforço. Sem muito esforço. Agora, em ciências, que não era grande coisa, aplicava mais, acabava por ter um pouco melhor nota que a outra. Então, quando acabou, puseram em frente de mim 3 cursos de ciências. Eu escolhi aquele que eu achava que era mais engraçado, porque o nome era bonito, termodinâmica. Dinamismo, termo, calor, já assim, por que não vou? E quando acabei, já no segundo ano sabia que não era aquilo, mas o tal compromisso. Comecei e tinha que acabar. Acabei com notas sofrível, o suficiente para passar, de 0 a 5 era a maior nota, nunca passei de 3,2. E no exame, quando defendi a minha tese, o professor-chefe do júri disse-me: vou dar-te a nota para ir-te embora, porque a escola não quer alunos como tu, a faculdade não quer pessoas como tu, desestabilizadores. Portanto, vai-te embora para o teu país, vai criar problemas no teu país. E foi assim que eu acabei o curso. Entretanto, ao chegar a Portugal, sabendo que não era aquilo que eu queria fazer, fui atropelado pelo teatro. Quer dizer, até comecei primeiro na televisão. E foi algo que porque fui com amigos meus, fui fazer uma série na RTP, e no final do último dia, o Jânio Campos, que ele é o realizador, perguntou-me se eu era do conservatório, eu disse que não era do conservatório, e ele disse: é uma pena porque tu és bom. Sério, uau. Está bem, obrigado. 6 ou 7 meses depois, convidam-me para fazer outra série na RTP. O primeiro era o Café de Ambris, o segundo Por Mares Nunca Dantes Navegados. No último dia, o Carlos Avilés perguntou por uma professora, Ana Paula, que infelizmente também já faleceu, se eu tinha visto. Eu disse: não, mas que professora? A professora Ana Paula. Eu disse: mas ela não é minha professora. Tu não estás no conservatório? Eu disse: não estou no conservatório. Que pena, porque tens muito jeito. Eu disse: uau, 2 pessoas do meio dizem que eu tenho jeito, vou tentar. E foi o que fiz. Fui para o conservatório, só que tinha problemas com o meu certificado de 12º que tinha feito em Cuba. Enquanto não chegava aos papéis, a papelada toda, fui sendo aluno ouvinte. Mas depois apercebi-me que nunca iria chegar ao papel, porque até hoje não chegou. Isso foi em 89, 90. E no curso 91, 99, 90, 91. No curso 91, 92, por um acaso, tropecei com o Tete Ricot e disseram que a Chapitão iria abrir uma escola. Eu fui até a escola do Chapitão, saí do conservatório porque não poderia seguir. O Chapitão aceitavam o nome que eu tinha feito em Santo Tomé, pedi o papel de Santo Tomé, o Chapitão aceitou o diploma, o certificado que eu trazia de Santo Tomé, e estudei no Chapitão os 3 anos. E começamos em 6 de outubro de 91. Em novembro de 91, o meu professor de interpretação, o Rogério Vieira, vira-se para mim e diz-me: na cornucópia estão à procura de um preto para ser ator. Entretanto, quando eu vou fazer a série de televisão e dos anos antes, o João Grosso aparece num bar no Bairro Alto, chamado Estádio. Nos anos 80, quando comecei a frequentar o Bairro Alto, chamavam Actor Studios, porque Nova York tinha Actor Studios, Bairro Alto tinha Actor Studios,
que era o lugar onde iam todos os atores. Eu estava lá a falar. E o João Grosso aproxima-se de dois amigos que estavam no conservatório e diz, olha, na televisão estão à procura de pretos para fazer uma série. E quando o João ia-se embora, eu perguntei ao João, olha, João, posso ir? E o João, que já me conhecia, a brincar com ele, muito gozão, o João Grosso, um sentido de humor sublime, sinónimo de inteligente, vira e diz-me, epá, tu não és preto? E eu disse-lhe a brincar, hoje de manhã, quando acordei, era. A esta hora da noite, já não sei se eu continuo a ser preto. Ele disse, então se amanhã continuar a ser preto, vai. Eu disse, ok, está bem, vou. Eu fui e fiquei. E o meu professor diz, olha, estão à procura de um ator preto para fazer uma série, uma peça. Eu disse, está bem, vou. E quando fui, éramos três, eu, Orlando Sérgio e o Miguel Hartz, e o Luís Miguel Sintra vira-se para nós e diz, qualquer um de vocês serve. E foi aí que eu tive o meu primeiro, digamos que quiproquo em relação a esta expressão. Eu virei-me para o Luís e disse, pá, calma aí. Eu vim para aqui porque era preto. Ótimo. Mas agora qualquer de nós serve? Não. Nem de nós estar cá porque é preto. Nós os três estamos cá porque somos atores ou pretendemos sermos. Você, ao dizer que qualquer um serve, você está a olhar para nós como pretos e não como atores. Portanto, um de nós deve servir. Os três, não. E o Luís, que era chato também, vira e diz, olha, eu repito e reafirmo, qualquer um dos três serve, como atores ou pretos, decidam entre vocês. O Miguel Arce disse, pá, eu vou-me embora. Então ficamos os dois, eu e o Orlando, e fizemos a peça, e foi assim. E durante muito tempo a brincar, eu digo, o fato de ser ator contribuiu eu ser preto, ou negro, como se queira chamar. Mas não quer dizer que eu sou um ator porque é preto, ou negro, como se queira chamar. Eu sou um preto ou negro que é ator. Portanto, eu não aceito que me classifiquem como preto que é ator. Eu sou um preto, um ator que é preto. Sou um preto que é ator ou um negro que é ator. Isto é outro, como se diz, outra discussão chamada para outros sítios que não aqui. Então, e a partir daí, sem ter estabelecido uma meta, erro meu, acontece com todas as pessoas que entram na faculdade, ou mesmo desde o 10º ano. Desde o 10º ano. Há pessoas que desde cedo já sabem o que é que querem fazer. Há outras que estão perdidas. Por exemplo, a minha filha está no 12º e ainda não sabe o que é que quer para a vida. A única coisa que eu tento imprimir nela é estabelecer uma meta. Põe uma meta. Qualquer não interessa. Porque o mais importante desta vida não é chegares lá. É o percurso quando lá chegares. Estabelece uma meta. Daqui a 5 anos, eu quero estar a cantar. Ok. Poderá ser cantora, poderá ser médica, poderá ser professora, poderá ser carpinteira, poderá ser polícia, o que quer que seja, poderás cantar. Mas estabelece uma meta. Põe uma meta. E depois de estabelecer a meta, aí é que tu verás, se daqui a 5 anos eu quero cantar como médica, poderei cantar? Não sei se não. Duvido que eu consiga. Portanto, eu quero ser médica e não cantora. Já puseste parte do lado de querer ser cantora. Se tiveres uma meta, simplificamos o nosso percurso, porque estabeleceremos uma rota. E ao estabelecer a rota, estabeleceremos o mapa de navegação. E a estabelecer o mapa de navegação, saberemos aproveitar as correntes, os ventos, evitar os escolhos, os icebergs do que estão pendurados nos mares, o lixo que hoje flutuam por este mar fora, e podemos evitar de forma a chegarmos ao nosso objetivo. E eu cometi esse erro, não tinha metas até este século, 2007, 2008. E perdi muito tempo no início, e quando tu perdes tempo no início, mais força fazes para recomeçar. Porque a vida é um recomeço diário, todos os dias recomeçamos. Enquanto menos tempo perdemos, recomeçamos com menos esforço. Eu estou a falar muito, não?
Muito bem, olha, gostei imenso das metáforas e acabei por me aperceber quantos anos é que se passaram desde as últimas vezes que estivemos juntos. A tua filha já está no 12º ano, portanto ela era uma criança É de uma 4 criança, ou 3 ou exatamente, 4 anos, exatamente. já se passaram assim uns anos valentes. Valente, valente, sim, senhora. Olha, falaste aí de duas coisas que eu acho fundamentais aqui para os nossos alunos, que é a atenção nas aulas e o perceber as coisas. Tinhas a vantagem de perceber a língua, coisa que alguns dos nossos alunos estrangeiros não têm, mas de qualquer das maneiras é muito importante ter a atenção nas aulas e perceber bem o que é que o professor está a transmitir. Mas falaste aí de outra coisa que eu gostaria também de lançar aqui também a possibilidade de falares um bocadinho mais nisso, que é a escola deve ser potenciadora daquilo que cada um dos alunos tem mesmo, aquilo que os faz vibrar, aquilo que realmente eles querem ser e que ainda não descobriram. Tu se calhar já tinhas lá dentro esse bichinho do ser ator e foi-se descobrindo. Não houve nenhum professor que te fizesse descobrir isso. Não, infelizmente não. E por acaso já existia, porque quando criança, duas coisas me marcaram imenso. Vivi em Espanha há 4 anos e fiz lá 2 filmes. Um com um ator italiano chamado Giuliano Gemma e outro com um ator francês subejamente conhecido na minha geração. Na geração da professora Piedade, já não sei, o professor Vitor não sei tanto. A geração da professora Piedade suspirava quando eles apareciam nos ecrãs. Alain Delon. Pois. Oh, pois é. Então, para muitos, um dos melhores papéis do Alain Delon, um filme de Zorro que ele fez. Eu até fui ao casting, passei no casting, só que quando o realizador me viu, eu era muito alto para o que eles pretendiam. Eles queriam uma pessoa de 7, 8 anos e eu era alto para essa idade. Eu aparentava 9, 10. Então, disse, tem o meu primo, embora seja mais velho do que eu, é mais baixo. Chamaram o meu primo, viram o meu primo e ficou o meu primo e fez o filme. É uma coisa chamada Zorro, está no YouTube, Zorro Republicano. Eu apareço numa cena pequenina, tenho que fazer freeze. Eu agarro numas espingardas e atiro dentro de um poço. De um poço. Uma pequena coisa. Mas o meu primo teve um papel bastante destacado. E como isso podia ter feito, podia ter sido eu e não fui. Entretanto, cheguei em Santo Tomé, outras coisas se puseram à frente e não voltei a pensar nisso. E só levantou quando cheguei em Portugal. E voltei a estar no meio do pessoal do teatro, conhecê-los, ver aquela dinâmica. E sim, o bichinho existia, só que eu inconscientemente não apanhei ninguém que me tivesse alimentado. E ao não alimentá-lo, ficou lá. E isso acontece com muita gente que passa uma vida inteira e só no final da vida, ou quando pode, é que retoma o seu, o seu amor, o seu gosto, a sua vocação. E agora imaginemos se essas pessoas pudessem ter começado desde o início, o que é que poderiam ter sido, não é? Muitas vezes vemos professores frustrados, professores... o tal problema que eu disse há pouco. Se tivermos aquilo que a professora Helena me ensinou, já adulto, se tivesse apanhado um professor que aos 10, 11, 12, 13, 14 anos me tivesse ensinado a interrogar-me a mim próprio, porque quando tu te interrogas, te questionas, aprendes a ouvir-te. E quando aprendes a ouvir-te, tu vais mais fundo de ti próprio e tentas ver. Agora, dir-me-ão, então porque é que tua filha com 18 anos está perdida? Exatamente, porque eu não soube passar isso. Portanto, um pai também é formador. E hoje, graças à pandemia, a escola regrediu, não sei quantos anos atrás, na sua primeira forma, quando os 4 primeiros anos eram feitos em casa. E quem era a primeira formadora? Quase sempre eram as mães. Por isso, as casas onde as mães soubessem ler e escrever, os filhos tinham maior proveito na sociedade. Porque quando iam à escola, mais à frente, já sabiam ler e escrever. As escolas onde os pais eram analfabetos, os filhos não aprendiam a ler e escrever. Por isso é que se criou a escola pública, para poder nivelar
esse desequilíbrio que havia na sociedade. Só que esse desequilíbrio equilibrou-se sim, e por outro lado perdeu-se outras coisas que a pandemia trouxe de volta. Aquela coisa, e muitos pais já não estão habituados. Eu dou graças a Deus que a minha filha já está grande, né? Eu via a mim com a minha filha com 4, 5 anos em casa, eu a tentar ensinar-lhe, né? Seria ter sido uma tarefa hercúlea, que não sei se... Bom, preparar-me, com certeza, para poder passar esse obstáculo, como os pais estão-se a preparar outra vez para ultrapassar este obstáculo que a vida lhes pôs pela frente, né? Mas retrocedemos, não regredimos. Foi um retrocesso e foi bom, porque os pais encontraram os filhos e os filhos encontraram os pais. Graças à pandemia, depois de 56 anos de bom filho, porque é uma excelente mãe, a minha mãe é fantástica. Depois de 56 anos, graças à pandemia, eu fiz-me amigo da minha mãe. Pude conhecer a mulher que há por detrás da minha mãe, que ela foi sempre. Na primeira, segunda, terceira, quarta hora, quinta, 10ª, 100ª hora da minha vida, a minha mãe foi sempre mãe. E eu fui filho. Mas esse filho não foi bom, porque não deu espaço para que a senhora, grandíssima minha mãe, não lhe deu espaço para que ela pudesse ser mulher. E essa mulher pudesse revelar a sua pessoa. E essa pessoa pudesse me fazer ver que ela teve uma vida antes de ser a minha mãe. Poder conhecê-la. Saber os sonhos que ela teve, que ela abdicou por causa de nós. Ou que a vida não lhe permitiu cumprir. E graças a esses meses de pandemia, eu sou hoje amigo dela. E é isso que eu vou dizer aos pais e aos alunos, aos pais que permitam os filhos conhecê-los como pessoas. E os filhos deixem os pais, serem pessoas, melhor dito. E eu pude ver que como mãe ela é perfeita, no meu ponto de vista. Mas como pessoa é imperfeita. Isso não faz dela menos mãe perfeita. Ao contrário, faz dela uma mãe mais perfeita ainda, porque ela teve que superar-se como pessoa para ser a mãe perfeita que ela é, por ser uma pessoa imperfeita. Graças à pandemia. Por isso, foi uma coisa para mim maravilhosa este ano 20. Foi maravilhoso. Fantástica, fantástica história. Muito obrigado por essa partilha, Ângelo. Já não pode dizer que eu não te contei uma história. Contei-te uma história. Uma história nova. duas novas hoje. Mas olha, achei curioso tu falares disso. Olha, o Zé Piedade. Sim. Achei curioso tu falares sobre isso, porque esta cidadania e desenvolvimento está dividida este ano, uma vez que tenho pela primeira vez dividido isto em três grandes domínios. O primeiro teve a ver exatamente com a ligação entre duas gerações, os mais novos, que são os alunos da minha direção de turma, e os mais velhos, que eram pessoas são pessoas do lar, que fica do outro lado da estrada. E, portanto, sim, conheço. Portanto, esta foi a primeira atividade da cidadania deste ano. A segunda é esta, que é como estudar melhor, como ser melhor estudante. Todas elas são como ser, e depois há uma que é melhor cidadão, melhor pessoa, que foi a primeira. Depois é esta a segunda, como ser melhor estudante, e a terceira vai ser como ser melhor filho. E tu falaste aí da tua mãe, portanto, a visão que nós temos com esta idade em relação aos nossos pais é bastante diferente daquilo que nós temos quando somos miúdos, não é? E achei que, de facto, as tuas partilhas hoje, estamos mesmo em cima da hora, as tuas partilhas hoje, nós vamos daqui mais ricos, muito mais ricos, não é? Com estas ideias, com estas histórias que tu contaste. Gostava que me deixasse aqui uma mensagem para os nossos alunos que te estão a ver. Parece frase feita, mas não é. O povo, na sua imensa sabedoria, que é o mais sabedor de todos, é a sabedoria popular, porque existe, desde que existe homem, existe a sabedoria do povo, e passa de
pessoa em pessoa até chegar a nós de uma forma oral. E dizemos isto desde que existe um homem, sendo próprio. Parece simples. É simples, mas é profundo. Parece fácil, por ser simples, mas é muito difícil. Olhar no espelho, primeiro, ao questionares-te, descobres quem tu és. E ao descobrires, ser tu próprio. Sim, fundamental conhecermos muito bem a nós próprios. Exatamente. Ângelo, muito obrigado, obrigado por este momento fantástico. Obrigado. Não sei se a professora São Piedade quer dizer alguma coisa. Se puder. Claro que sim. Please. É sempre difícil falar com o Ângelo ou sobre o Ângelo sem ser com os olhos do coração, porque é assim que eu o vejo. Portanto, o meu muito obrigado ao Ângelo, gostei, foi uma surpresa, Vítor, uma surpresa maravilhosa, e espero que os nossos garotos consigam absorver aquilo que ele quis transmitir. E uma questão que para mim ficou por trás disto tudo, a importância de sermos pessoas enquanto alunos, ou seja, o ser humano é fundamental em tudo isto, independentemente de tudo o resto. E eu penso que é por aí que tu tens orientado o teu trabalho, o Ângelo também, e eu penso que é por aí que os nossos alunos têm que orientar a sua vida, serem pessoas, boas pessoas. Um abraço grande, Ângelo. Um abraço, professora. Obrigado. E obrigada por esta oportunidade, Vítor. Adorei. Obrigado. Pronto, agradeço a todos. Vou terminar só aqui com o fundo com que iniciámos, precisamente porque temos aqui a rúbrica, agora não se vê bem, o ser melhor. Neste caso, a conversa ia direcionada para decorar e memorizar algumas sugestões e foi muito, mas muito além disso. Eu vou acabar a reunião. Obrigado a todos mais uma vez. Beijinho e muito obrigada. E até breve. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ângelo, mais uma vez. Obrigado. Com licença. Obrigado. Obrigado.